Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do nosso canal O Fusem. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E aqui no canal a gente te mostra, a gente te ensina como faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro. E o tema da live de hoje é Não sei vender, como ganhar dinheiro. A gente vai falar sobre isso hoje, né, Evandro? Isso, a questão da venda, pessoal, se você é novo aqui no canal, aqui nós te mostramos como que é possível ganhar os R$3.000 por mês com artesanato em garrafa de vidro, mas não é qualquer artesanato. Eu tô dando essa contextualizada aqui porque eu sei que tem muita gente nova, muita gente vindo, principalmente do TikTok, onde lá tem vídeos mais curtos e não dá para ser passado muito conteúdo por lá, mesmo porque o objetivo da plataforma é outro totalmente diferente. Então assim, quando a gente fala em artesanato em garrafa de vidro, a gente não está falando de qualquer artesanato, como por garrafinha pintada, garrafinha... Enfim, amassada. Não vou falar muita coisa aqui para não criticar o trabalho de outras pessoas. O nosso foco aqui é utilizar a técnica da vidrofusão ou fusing, ou para quem, os mais chatos, fusing, como técnica principal de transformação da garrafa de vidro, onde através dessa técnica a gente cria várias coisas utilizando a matéria-prima como matéria-prima principal, a garrafa de vidro. Dando essa contextualizada, muitas pessoas, quando a gente fala em que é possível ganhar os R$3.000 por mês com artesanato em garrafa de vidro, é claro, é óbvio que a gente também está falando aqui de forma indireta ou talvez direta de venda. Não é que você vai simplesmente pegar a garrafa e transformar em alguma coisa em pimba, o dinheiro magicamente vai cair na sua mão facinho, facinho. Não. Tem algumas coisas, algumas estratégias que você deve seguir para que a venda aconteça de forma mais rápida e simples, sem frustração, digamos assim, para quem tem medo de vender. Para quem tem receio, tem vergonha. Eu sei que muita gente, assim como eu, tem vergonha de vender aquilo que produz. Seja em qualquer mercado. Então aqui a gente vai te dar meio que um norte e explicar o porquê que esse artesanato, da forma como a gente está passando para você, ele basicamente se vende sozinho. Se você seguir tudo isso que a gente vai falar aqui, principalmente nessa live aqui, tem várias outras lives, várias outras aulas, vídeos que você deve assistir para você ter um conhecimento bem mais detalhado, bem mais completo sobre esses passos. Mas basicamente, com tudo que a gente vai passar aqui para você, você vai entender perfeitamente que você vai ficar mais tranquilo, né, em questão à venda do produto que você vai estar produzindo através desse artesanato. A gente separou aqui 3 tópicos, 3 pontos importantes que vai fazer a diferença na hora de você vender o seu artesanato, tá? Mas antes eu quero começar falando o seguinte, gente. Uma coisa que acontecia comigo muito quando a gente começou é que eu sempre falava que eu não sei vender, eu tenho vergonha. Eu sempre falava, eu não sei vender ou eu não gosto de vender. Então o primeiro passo, gente, é parar de falar isso. Porque quando a gente fala, eu não sei vender, eu não consigo vender, você já está colocando meio que uma barreira entre você e a venda. Porque se você já está falando para você mesmo que você não sabe vender ou que você não gosta de vender, então com certeza você não vai vender, né? Você já está colocando essa afirmação na sua cabeça. Então você realmente fazendo isso de forma recorrente, você realmente vai começar a acreditar que você não sabe, que você não consegue, ou pior, que as pessoas não vão comprar o seu trabalho. E isso, pessoal, é muito, mas muito ruim. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu sei que vocês vão ficar um pouco chateados comigo por estar fazendo esse break aqui. É importante falar que essas lives que a gente está fazendo vão acontecer toda segunda-feira. A gente pretende fazer com que aconteça toda segunda-feira. Por que toda segunda? Porque é basicamente o tempo que a gente tem para sentar com vocês e ter essa conversa de forma mais informal, onde a gente vai pegar toda a nossa experiência, toda a experiência que a gente tem na área da vidrofusão, seja na criação de peças, projetos, trabalhos com o público e mais uma porrada de coisa,
e passar isso para você de forma free. A gente tem conteúdos em que a gente realmente cobra por isso, por dar algo bem mais completo. Mas se você realmente parar para ouvir o que a gente tem a falar aqui, eu tenho certeza que o seu caminho entre pegar a garrafa de vidro e ganhar dinheiro com ela, e não é pouco dinheiro, por mais que muitas pessoas não acreditem, dá sim para ganhar dinheiro com a garrafa de vidro. Esse caminho vai ser encurtado. Então assim, as lives vão acontecer toda segunda-feira, a gente ainda está definindo certinho o horário, né, o horário que mais se adapta tanto para a gente quanto para vocês, e caso aconteça da gente não conseguir estar presente assim ao vivo na segunda-feira, a gente vai colocar uma live gravada para vocês, um conteúdo gravado, assim como esse daqui que vocês estão vendo, que está sendo gravado em 2022 e vai para o ar dia 2 de janeiro, ou basicamente hoje, dia 2 de janeiro, tá bom? Então toda segunda-feira a gente ainda vai definir o horário, assim que a gente definir certinho aqui, a gente fala aqui para vocês e zaz. Enfim, voltando aqui o contexto que a gente estava falando. Então, primeira coisa, gente, você tem que parar de falar que você não sei vender, não consigo vender, tenho vergonha de vender. Então, primeira coisa, para, porque se você está colocando, quando você fala isso, né, a primeira pessoa, quando a gente fala esse tipo de coisa, a primeira pessoa que escuta é a gente, que a gente tem 2 ouvidos. Então, assim, eu tô falando e eu tô escutando. Então, aquilo vai meio que, a gente vai mandando um comando pro nosso cérebro, e aí, gente, não adianta você tentar vender que você não vai conseguir. Então, primeira coisa, para de falar que você não sabe ou que você não consegue vender, né, Evandro? Você ia mudar de assunto e ia continuar. Vou continuar, mas pode falar. Assim, isso aí que a gente tá falando, eu vou trazer aqui uma analogia bem rápida para vocês. Pega qualquer criança. Isso aqui eu falava muito, pessoal, para os meus alunos, sejam eles crianças, adolescentes, adultos ou até mesmo idosos. Pega qualquer criança, pergunta o que ela quer ser quando crescer. Eu falo criança, de 5, 6, 7 anos, antes dela ser moldada pela sociedade. Você vai perceber que ela vai falar com convicção que ela vai querer se tornar algo, independente da profissão. Ela vai falar com uma determinada convicção. Por que isso é toda criança? Com certeza você não foi exceção. Quando você era criança, você sonhava, você tinha certeza que quando você crescesse, você ia ter determinada coisa, você ia exercer determinada função, determinada profissão. Por que isso não aconteceu? Na maioria das vezes, quando a gente é criança, a gente sabe que a gente consegue abraçar o mundo, digamos, entre aspas, né? A gente consegue ir longe. Só que, a partir do momento que a gente começa a compartilhar nossos sonhos com determinadas pessoas que não conseguiram construir o futuro delas, se frustraram, elas acabam colocando esse empecilho, ajudando a colocar certos empecilhos na nossa mente de criança, fazendo com que a gente veja aquele sonho possível cada vez mais distante. E à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai tendo contato com pessoas tóxicas, digamos assim, independente se é pai, mãe, né? Infelizmente, mesmo sendo pai, mãe, às vezes, por mais que eles queiram cuidar da gente, eles podem acabar, dependendo da palavra que eles utilizam, acabar frustrando, deixando aquele sonho que pra gente era totalmente possível, e realmente era possível, cada vez mais distante, chegando a um ponto de se tornar praticamente impossível. Então o que a gente está falando aqui basicamente é, se você afirma isso várias vezes, se eu entrar aqui no seu contexto, você já me corta. Se você afirma várias vezes durante o dia, durante a semana, que determinada coisa é difícil, que você não consegue exercer determinada profissão, determinada ação, que você nunca vai conseguir almejar, nunca vai conseguir chegar ou realizar determinado objetivo, você está afirmando uma verdade para você mesmo. Por mais que essa verdade hoje seja uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando ou se passando por verdade. Uma outra coisa que, tipo, por exemplo, já que a gente está falando, dando exemplo de criança, não sei se você já passou pela situação de, tipo, a criança está falando, eu quero ser tal coisa quando eu crescer.
né? Aí vem um adulto e fala, ah, não. Por exemplo, ele fala, ah, eu quero ser artesã ou artesão. Aí vem um adulto e fala, ai, não, artesão não dá dinheiro, artesã você vai passar fome, artesã não dá dinheiro. Então, a gente vai colocando alguns paradigmas na cabeça da criança que faz com que ela se frustre muitas vezes e que ela não chegue num lugar que ela deveria chegar por conta das nossas crenças, porque não é porque a minha vida, por exemplo, como artesã ou com alguma coisa não deu certo, que a vida da outra pessoa também não vai dar. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vai falando pra gente mesmo, porque a gente vai gravando no nosso subconsciente, e aí se você falar que você não sabe vender, que você não consegue, com certeza você não vai conseguir. Prova disso, gente, é que, não sei se vocês... pensa aí, algum artesão ou alguma artesã que ganha muito dinheiro e alguma artesã que você olha o trabalho da pessoa e acha lindo, maravilhoso e fala, meu, por que será que a pessoa não ganha dinheiro com aquilo? Sendo que o trabalho dela é maravilhoso, às vezes até mais legal do que o da outra pessoa e a pessoa, e essa pessoa não ganha dinheiro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado nas coisas que a gente fala pra gente. Quando eu comecei a vender as peças, eu também pensava que, eu não sei vender, eu tinha vergonha de vender, não vou conseguir vender. Então, assim, primeiro passo para de falar esse tipo de coisa. E aí, o que eu comecei a fazer, gente? Quando eu ia oferecer as peças, eu tinha vergonha, na realidade, de oferecer. O Evandro, então, nem vendia, ele dava as peças dele, né, quando a gente se conheceu. Mas eu tinha vergonha. O que eu comecei a fazer, gente? Eu comecei a usar as peças, tá? Eu lembro que quando a gente começou... alguns anos antes de começar, anos atrás, assim há vários anos atrás, isso, eu fazia bijuterias, né? E aí, como você está falando quando você era adolescente? Há décadas atrás? A gente está vendo, né, gente? O Evandro está super engraçadão. Mas enfim, quando eu era adolescente, eu fazia bijuterias, tá? Não era de vidro, era bijuteria normal, assim, tipo que você encontra na 25 de março. Mas enfim, aí o que acontece? Chegou uma época que eu enjoei de bijuteria, porque eu fazia tanto que eu não queria nem ver mais bijuteria na minha frente, né? E aí quando eu voltei para essa fase da bijuteria, que foi com a garrafa de vidro, eu não usava bijuteria, eu usava mais coisas assim de prata ou alguma correntinha de ouro, alguma coisa nesse estilo, e não usava bijuteria. Então, o que aconteceu? Como eu tinha vergonha de oferecer minhas peças, achava que não ia vender, eu falei, eu vou ter que usar as minhas peças, né? Aí que eu entendi que, primeira coisa, gente, que você tem que ter em mente é o seguinte, nós somos a nossa própria vitrine, tá? Se eu tenho vergonha de oferecer, mesmo que eu não tenha vergonha de oferecer, eu tenho que usar o meu artesanato. Porque pensa bem, gente, se você faz um artesanato e nem você utiliza o artesanato, como é que outra pessoa vai utilizar? Então, o que eu comecei a fazer? Bom, já que eu tenho vergonha de oferecer, eu vou começar a usar. E quando eu usava, como as minhas peças, né, as minhas bijuterias, principalmente os colares, eles são bem diferentes, extravagantes, coloridos, tipo esse daqui, então eles chamam a atenção. Então, eu usava, chama atenção. Quando chama atenção, a pessoa fala, nossa, que colar bonito. Ou ela fala, colar bonito, mas eu não tenho coragem de usar um desse tamanho, eu acho meio extravagante. Aí que vem a deixa. E aí, a gente vai entrar nessa deixa, mas daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar de contextualizar o que eu tá querendo falar. Mas, o que acontece, gente? Então, eu entendi que eu tinha vergonha, tá? Tudo que a gente tá falando aqui, gente, é coisas que a gente viu na prática, que a gente tá contando pra você, que você não precisa passar pelas experiências frustrantes que a gente passou, tá? Porque antes de eu começar a usar, várias coisas aconteceram, eu tinha vergonha, eu achava que o meu produto não era bom e assim por diante. Mas depois que eu entendi, depois que a gente chegou na bijuteria que a gente faz hoje, tá? Porque também não adianta você achar que você vai cortar qualquer pedaço de garrafa de vidro, jogar lá no forno ou na mufla e vender, que não é bem assim, tá? Não adianta, mas depois que eu entendi as características, como é que tinha que ser
a qualidade da peça final, eu comecei a usar. E quando eu comecei a usar, as pessoas perguntavam, nossa, do colar. E aí sim, eu entrava na contextualização que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, então, gente, primeira coisa, para de falar que você não sabe vender. Segunda coisa, usa o seu produto, tá? Ah, Gisele, não é bijuteria, eu faço peças de decoração. Tá, então carrega uma pecinha de decoração dentro da sua bolsa. Às vezes você está tomando um café, você está conversando com alguém e tem uma oportunidade de mostrar seu produto, né? E aí, aí é o momento de você pegar o seu produto de dentro da bolsa e falar, tá vendo isso aqui, ó? Foi feito com a garrafa de vidro, através de uma técnica, sei lá. E aí sim você vai entrar no produto. Então, independente se é bijuteria principalmente, usa bijuteria. Independente de onde você vai na padaria, põe a bijuteria, tá? Porque eu tenho certeza, gente, que em algum lugar vai chegar alguém que vai falar alguma coisa da bijuteria, da peça que você está usando, e aí é a oportunidade de você mostrar seu produto, né, Evandro? Isso. E assim, pessoal, só para deixar bem claro aqui, quando a Gi fala de carregar uma peça de decoração na bolsa, muita gente pode ter pensado, nossa, mas levar vidro na bolsa? Pessoal, eu acredito aqui que a gente está falando com adulto, pessoas minimamente vividas, para entender que não é qualquer coisa que você vai levar, principalmente de vidro, dentro da sua bolsa. Quando ela fala levar uma peça de decoração na bolsa, claro que você não vai pôr uma fruteira, alguma coisa que quebra com facilidade. Ah, Evandro, mas vidro quebra com facilidade. Não, não é bem por aí. Não é toda peça de vidro que quebra com facilidade. Provavelmente já aconteceu algumas situações na sua vida em que uma peça de vidro, seja ela qual for, ou caiu ou você esbarrou nela e ela deveria ter quebrado, mas não quebrou. Não é qualquer peça que vai quebrar com facilidade. Trazendo para esse exemplo aqui, é claro que você vai levar a algo que seja apresentável. O que eu estou querendo dizer com isso? Algo que mostre para a pessoa o que você é capaz de fazer. Algo pequeno, que caiba dentro da bolsa e seja seguro de levar e que realmente, quando a pessoa bata o olho, pense. Ou melhor ainda, fale, nossa, você faz isso? Se isso que você está me mostrando desse tamanho já tem essa qualidade e essa aparência, imagina algo maior que você não consiga fazer, ou aliás, que você consiga fazer. É disso que a gente está falando. Não é qualquer coisa que você vai pegar assim, um monte de vidro, jogar ali na mufa, um caco cortante, negócio com mal acabado, você vai jogar dentro da bolsa num desespero para poder... Não é bem por aí. E outra também, gente, aí você pode falar, mas eu tenho foto no meu celular. Beleza. Carrega uma pecinha pequena num lugar que, sei lá, mesmo que ela for, coloca numa caixinha, num negócio que você saiba que ela não vai quebrar e também não tem risco de ninguém, se ela quebrar, não tem risco de quebrar, tá? Porque assim, gente, por mais que a gente mostre foto no celular, hoje em dia é celular, é Instagram, tudo mais, mas quando a pessoa, por exemplo, ó, você tá vendo essa peça aqui, tá? Então, por exemplo, se eu falo para você, ó, essa peça aqui foi feita com a garrafa de vidro transparente e pigmentado para dar essa cor, é uma coisa. Agora, se eu pego a peça e dou na sua mão e falo, tá vendo essa peça aqui? Era uma garrafa de vidro, então é totalmente diferente. Então, depois que você mostrou aquela peça, aí sim você pode pegar alguma foto do seu celular e falar, ó, tá vendo? Não é só isso que dá para fazer. Dá para fazer bijuteria, eu faço peça de decoração, eu faço painel, eu faço isso e aquilo. Mas o que eu quero dizer, quando a pessoa pega o negócio na mão, ela tem uma outra sensação, é diferente, entendeu? Então, por isso que eu falo, sempre leve alguma coisinha aonde você vai, tá? Né, Evandro? Isso. Tá? E assim, gente, quando a gente fala assim, ganhar de 3 mil reais ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro, eu sei que muitas pessoas é difícil de... Não muitas, né? Não vou falar muitas, mas algumas pessoas não acreditam nessa possibilidade, tá? Então, eu quero que você entenda o seguinte, quando a gente fala disso, a gente não tá falando de qualquer artesanato, tá? A gente não tá falando de você pegar uma garrafa de vidro, amassar ou colocar na parede, tipo relógio. Dá para ganhar dinheiro também dessa forma, mas a gente tá falando de um artesanato diferente, gente. Por exemplo, esse colar aqui, gente, eu tô falando de peças como essa daqui,
tá? Quando a gente fala de bijuteria, é peças como essa daqui, é uma peça diferente. Ou uma peça de decoração, também é uma peça diferente, tá? Então, se você não acredita que dá para ganhar esse valor por mês com esse artesanato, utilizando uma matéria-prima que é gratuita, que é a garrafa de vidro, tudo bem, tá? Eu entendo, mas quando a gente fala disso, eu quero que você entenda que é esse tipo de artesanato que a gente está falando, tá? Não é qualquer artesanato feito com a garrafa de vidro. Porque muitas vezes, quando a gente fala disso, a pessoa acha que é aquela coisa feia, aquela coisa que não tem um design, um diferencial, tá? Porque, se você olha para uma peça como essa daqui, dá uma olhada na característica, no diferencial, na estética dessa peça aqui, tá? É peças como essa daqui que a gente está falando, tá? Levanta. Isso. E assim, pessoal, basicamente, o que a gente vai falar aqui agora para você é tudo, com base em tudo isso que a gente falou, a gente meio que preparou você para ouvir agora o que é a sua peça, o que você tem que pensar, o que você tem que criar de estratégia para que, agora que você já conhece a técnica, conhece mais ou menos a técnica, conhece o artesanato que a gente está falando aqui, tem mais ou menos uma visão sobre o que dá-se para fazer com base nesses dois exemplos aqui que a Gi mostrou, tanto o colar dela quanto esse colar aqui. Tem o meu também, mas o meu foi utilizado, por mais que seja bem semelhante ao dela, foi utilizado uma técnica um pouquinho diferente, mas também dá. Mas também com a garrafa de vidro. Mas também tudo que a gente faz aqui é com a garrafa de vidro. Então esse ponto aqui acho que ficou bem claro. A gente vai falar aqui alguns pontos que você tem que pensar, tem que levar em conta na hora de montar sua estratégia, mas antes da gente entrar aqui nesse ponto, vou falar aqui uma coisa chata. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora, porque tudo que a gente fala aqui é com base em experiências vividas. Eu não lembro de nenhum vídeo aqui onde a gente especulou futuros momentos que a gente não vivenciou. Tudo que a gente fala aqui é que a gente vivencia na prática. Inclusive, ganhar 3 mil reais, bem mais de 3 mil reais por mês com artesanato em garrafa de vidro. Ivan, vocês estão mentindo. Se você está chegando aqui, tudo bem você achar que a gente está mentindo. É um direito seu. Mas a gente já provou e praticamente a cada 45 dias a gente faz eventos em que a gente prova. Mostrando nota, mostrando fotos, mostrando exemplos onde qualquer pessoa pode ver, pode acessar, pode conferir e pode entrar em contato com várias outras pessoas para comprovar se realmente aquilo que a gente fez, a gente realmente fez. Mas enfim, antes de entrar aqui nessa questão aqui da Gi, você tem que entender que quando você vai fazer uma peça, sua peça precisa ter algumas características anteriores a isso aqui que a gente vai falar. Primeiro, ela deve ser uma peça, independente da peça que você vai fazer, ser uma peça de qualidade, como a Gi bateu várias vezes aqui o martelo. Não adianta você pegar garrafa, somente pelo fato de ser garrafa, criar qualquer coisa e tentar vender, que talvez o seu caminho vai ser um pouco mais árduo. Então ela tem que ser uma peça de qualidade. Segundo, você tem que, para facilitar a venda, você tem que deixar claro qual que é o objetivo, onde que a pessoa pode utilizar aquela peça. Mas você já vai entrar aqui. Não, aqui, eu só vou falar isso aqui. Uma peça de qualidade, onde a pessoa vai utilizar a peça. E outra, você tem que entender perfeitamente o que é aquele trabalho que você está fazendo. Por exemplo, eu sempre falo esse exemplo aqui, porque vai chegar uma hora que já vai se tornar chato, e aí eu vou utilizar outros exemplos também, mas uma vez a gente fez uma exposição, um evento gigante que acontece em São Paulo, todo ano de artesanato, e tinha uma moça que o stand dela também era de fusing. Ela fazia várias peças, dentre as peças de acessórios e algumas pecinhas de decoração. Só que ela teve umas peças que ela não soube apresentar. E o que eu estou querendo dizer com isso? Nem ela sabia para que servia aquela peça que ela estava fazendo. Isso, pessoal, na hora da compra, na hora da venda, faz total diferença. Por quê? Pensa que toda vez que você for produzir uma peça, independente de qual seja, você
tem que entender perfeitamente para que ela vai servir para o cliente final. Porque caso ele pergunte, para que serve isso aqui? Você vai saber responder. Vou trazer aqui um exemplo do que me perguntam bastante, principalmente lá no TikTok. Há uns tempos atrás eu fiz vários videozinhos onde eu mostro a criação de máscara, uma máscarazinha pequena. Para quem não entende, e aqui eu não estou querendo ser rude, mas eu vou ser realista. Para quem não entende aquela arte, a pessoa vai criticar. Ou para quem segue determinada religião, ela realmente vai criticar aquela arte, porque é algo que não faz parte do mundo dela. Mas para quem realmente entende os traços, a finalidade daquela pequena máscara, sabe exatamente por que ela foi criada. E o que eu estou querendo dizer com isso também? Tem muitos vídeos aqui do canal que é para iniciantes. Tem muitos vídeos que os iniciantes eles não vão entender, porque é algo que já é focado para um determinado público. Isso a gente fala mais abertamente em outros vídeos aqui do canal. Mas basicamente é isso. Faça uma peça de qualidade, entenda perfeitamente para que você está fazendo aquela peça, qual que é a finalidade dela, que eu tenho certeza que a venda vai sair muito mais rápido. Terminou? Terminei. Pode falar agora, começar? Pode começar. Então, gente, a gente separou aqui 3 tópicos importantes que você tem que abordar, né? Que a gente acha que é importante você abordar na hora de você oferecer as suas peças para o cliente, tá? Então, não esqueça de tirar da sua vida a palavra eu não sei vender, tá? Tira isso. Fora isso, se você for fazer bijuterias, tá? Que é onde a gente indica para os nossos alunos começarem, né? Nossos alunos do nosso curso Fusão Perfeita, começa pela bijuteria. Por quê? Porque a bijuteria é algo que sai fácil, tá? Você consegue vender rápido, tá? Então, se você for começar por bijuteria, usa a danada da bijuteria. Usa a bijuteria, seja a sua própria vitrine. Tá? Muitas portas se abriram só pelo fato de eu usar um colar como esse daqui. Muitas, tá? Inclusive a última porta que se abriu, que eu vou contar aqui, vou dar só uma pincelada. Eu fui em um evento e tinha um monte, nesse evento era um evento grande da cidade que a gente tá aqui, e tinha um stand de artesãs, tá? E aí nesse stand a gente conversa vai, conversa vem, e aí a mulher começou a falar do produto dela pra mim e tudo mais, e aí no final da conversa, depois que ela falou, apresentou o produto, eu falei, eu também sou artesã, eu faço peças como essa daqui, e mostrei o colar que eu tava utilizando. E aí ela me mandou uma mensagem no Instagram, e final da conversa, por conta de estar usando aquele colar e só falar, eu faço esse colar aqui e ele é feito com a garrafa de vidro. A pessoa não entendeu, né? Porque garrafa de vidro, quando você olha para uma peça dessa, nunca que você ia falar que isso aqui era uma garrafa de vidro. Enfim, a mulher me chamou para conversar, marcamos uma reunião, eu expliquei do meu trabalho, do nosso trabalho, e a gente foi convidado para expor nossas peças em um shopping. Então, só pelo fato de estar usando uma bijuteria. Então, gente, seja a sua própria vitrine, tá? Eu sei que tem muita gente que assiste nosso canal, é de cidade pequena e pensa assim, mas eu sou aqui de cidade pequena, eu não vou ficar andando para ir na padaria ou no mercado colocar um colar como esse. Então, sinal que você não quer vender, tá? Desculpa, mas se você quer realmente vender, você tem que fazer algumas coisas diferentes, né? Eu sei que em cidade pequena as pessoas meio que julgam muitas outras, tá? Mas você não tem que ligar para isso, tá? Foca no seu objetivo, tá? Então, usa a bijuteria. Fora isso, gente, a gente vai entrar no primeiro tópico aqui, que é a característica do produto. Então, lembra que eu falei que quando eu conheci a mulher, né, nesse exemplo que eu dei aqui, eu falei, eu também sou artesã, eu faço colares como esse daqui, utilizando a garrafa de vidro. Gente, de verdade, quando você fala isso para alguém, pronto, o seu colar já vendeu sozinho. Porque primeiro que você tá despertando o gatilho da curiosidade, porque da curiosidade e da tipo, acho que essa menina aí, acho que ela tá mentindo pra mim. Porque como que pode? Pega ali. Primeiro vem a mentira. Essa mulher tá mentindo pra mim. Porque como que ela vai pegar uma garrafa de vidro
e fazer um colar? Impossível. Isso é impossível. Então você está despertando a curiosidade da pessoa, né? E aí já é uma porta, gente, é uma porta para você mostrar o seu trabalho e vender a sua peça. Então, característica do produto. Gente, o Fusion, sei lá, derreter vidro, vidrofusão, derreter vidro, ele é feito de vidro plano, vidro de janela, como o Evandro fala, vidro importado, mas nós focamos o nosso trabalho na garrafa de vidro, tá? No nosso curso Fusão Perfeita, a gente ensina se você pode fazer desde a garrafa de vidro até o vidro plano. Mas no nosso trabalho, a gente focou na garrafa de vidro, por quê? Você entende que é diferente? Quando eu falo que esse colar aqui era uma garrafa de vidro, no mínimo a pessoa ou ela vai despertar curiosidade ou ela vai achar que eu tô mentindo. Então vai despertar alguma coisa diferente na pessoa. E o que mais as pessoas hoje em dia, o pessoal de moda, o pessoal do design, pessoal de decoração de ambientes, o que mais eles procuram é o que, gente? É o diferencial. Então, por isso que a gente focou na garrafa de vidro. Quando a gente fala que determinada peça foi feita com a garrafa de vidro, a pessoa não acredita. Então, esse que é o diferencial. Qual que é o diferencial do seu negócio? Quando você fala, eu faço caderno. Mas caderno do quê? De papel. Qual que é o diferencial do seu negócio? É isso que vai despertar a curiosidade, é isso que vai despertar um quê a mais no seu produto, tá? Então, por isso que a gente foca na garrafa de vidro. Quando eu falo que determinada peça era uma garrafa de vidro, praticamente essa peça, só de eu falar dessa primeira característica aqui, dessa primeira tópico aqui que a gente separou, que é a característica do produto, ele já vai despertar no cliente uma coisa assim de tipo, eu quero saber mais. E aí quando você conta mais, você vai meio que mostrando uma coisa nova para a pessoa, que a pessoa nunca imaginava que poderia fazer, né, Evandro? Isso, dessa forma, olha só. Eu vou voltar aqui um pouquinho, já eu chego aqui. Um minutinho, pessoal. Sabe aquele vendedor? Muitas pessoas não gostam de vender ou têm receio ou vergonha de vender porque crescem com aquela ideia de vendedor chato. Mas pega esse exemplo aqui que a gente está falando. Ela chegou para a pessoa, vou pegar o mesmo exemplo. Ela chegou para a pessoa, numa conversa lá e falou, esse colar aqui foi feito com garrafa de vidro. Ela não estava querendo vender. Mas você vê, a pessoa falou, segundo a Gi, falou um bom tempo lá com ela. Provavelmente, quando o vendedor fala muito, chega uma hora que a conversa acaba ficando chata. Exatamente. Você está ouvindo só por educação? Inclusive, nesse dia aconteceu isso. A pessoa falou tanto do produto dela que, de verdade, eu estava com dor de cabeça. Mas eu escutei porque eu falei, no final dessa conversa eu vou despertar um negócio nessa pessoa que ela vai dormir com a pulga atrás da orelha pensando nisso. E aí, quando a Gi fala, esse colar aqui foi feito de garrafa de vidro. A maioria, pessoal, olha só, a maioria talvez você também foi ou é assim. É tão descrente, mas tão descrente nessa possibilidade que fala, tá, eu vou te dar um tempinho, me prova. Ou seja, a pessoa tá praticamente pedindo para você falar mais sobre o seu produto. Não é você que está empurrando na informação goela ouvido abaixo dela. Não, ela vai estar pedindo, vai estar parando o que ela está fazendo para, eu quero saber, eu quero que você realmente me prove, vê se você consegue. E aí sim você fala, o processo, a técnica é essa, o processo é basicamente esse, e com esse processo eu consigo fazer não somente isso, mas várias outras coisas. E aí você pode estar pensando, mas eu não quero fazer colar. A gente já está se coçando aqui para falar. Mas eu não quero fazer bijuteria, não gosto, não é minha cara. Vou citar aqui um outro exemplo, mesmo que a gente citou, mas uma outra situação. Em 2019, se eu não me engano, em meados de 2019, o Sebrae, eu vou falar a empresa aqui que já passou um bom tempo, o Sebrae foi fazer um evento de premiação para os prefeitos empreendedores. O Sebrae, ele queria, ele queria presentear, homenagear com um troféu diferentão. E aí, os artesãos, as empresas que faziam o troféu, iam passar por licitações.
Eu não vou explicar aqui o que é a licitação, mas basicamente o Sebrae ia escolher entre todos os artesãos o que tinha o melhor preço, digamos assim, a peça com melhor qualidade e melhor preço. Então tinham várias empresas mesmo que fabricavam troféus muito bonitos. E a gente foi escolhida pelo próprio Sebrae para também participar da licitação. Não foi a gente que se inscreveu, foi eles que falaram, ó, mostra aí o que vocês fazem. Daí, a gente lá no ateliê tinha um modelo de um troféu, a gente nem ia levar ele para participar, a gente tinha um modelinho piloto e alguém pegou esse modelo e apresentou para o Sebrae. Basicamente falou só isso, é feito de garrafa de vidro. A gente ganhou de todas as empresas. A gente praticamente passou por cima de todo mundo, não por ser uma empresa grande, não por ter os melhores maquinários, a maior fábrica. Não. Basicamente por ter um produto de qualidade e feito com garrafa de vidro, que tinha todo aquele apelo ambiental e social que a gente sempre fala aqui para você e que eu acredito que cabe bem nesse exemplo aqui que a gente está falando. Pronto. Então, gente, você entende que, esse primeiro tópico aqui, que é a característica do produto? Então, característica do produto. Esse colar foi feito utilizando a garrafa de vidro, tá? Então, isso já chama atenção. E aí eu quero falar um negócio que eu sou meio chata nesse assunto, muitas pessoas não gostam, inclusive o Evandro não gosta que eu falo, mas eu falo mesmo assim. O que acontece, gente? Quando eu falo esse colar foi feito com a garrafa de vidro, chama atenção, porque, uma garrafa de vidro fazer um colar. Só que depois que chamou a atenção, que eu despertei o gatilho da curiosidade na pessoa, ela vai olhar para aquela peça com mais julgamento. E aí ela vai começar a olhar. Primeiro que ela não vai acreditar se a sua peça tiver uma qualidade como essa daqui, que é o ponto que eu quero chegar. Não adianta você despertar esse interesse na pessoa de falar com aquilo, que isso aqui era uma garrafa de vidro, sendo que quando a pessoa pegar na mão uma peça como essa daqui, ela vê uma coisa feita de qualquer jeito, sem design, sem porque o legal é a pessoa olhar e não acreditar, porque é tão bem feito que não parece que isso aqui era uma garrafa de vidro. Então você despertou a curiosidade, né? Quando você fala da característica, foi feito com a garrafa de vidro. Mas se a pessoa pegar o colar e olhar que foi uma coisa mal feita, não adianta, que você não vai conseguir vender. Ou se você vender, tá? Pode ter certeza que vai ser uma única vez. A pessoa não vai comprar mais, não vai falar do seu produto, não vai te indicar, tá? Então, a estética da peça é um fator muito importante. Não é porque foi feito com uma matéria-prima gratuita, que às vezes você encontra jogada no meio da rua, que você não precisa caprichar, tá? Não é que é porque é um artesanato, que diferente de... que assim como muitos, deve ser feito de qualquer jeito, focando somente na produção. Eu quero fazer porque eu vou vender, aqui eu vou ter um dinheiro. Não, isso aqui, pelo menos pra gente, é o que a gente ensina. Isso daqui é a nossa principal fonte de renda. Nossa, mas eu não acredito que vocês ganham dinheiro com isso. Então, pessoal, se vocês que querem iniciar ou estão iniciando, entendam uma coisa. Tem pessoas que realmente elas não vão acreditar que aquilo que você faz, que aquilo que você diz ser possível, é realmente possível. Não adianta. Então, é perder tempo você tentar converter essas pessoas a um crente seu. Então, as pessoas que não acreditam, tudo bem, abandona e foca em quem realmente é o seu público. Por quê? Eu acredito que se realmente você está fazendo esse tipo de artesanato, se você pensa em fazer para realmente ganhar dinheiro, acredito que você não vai querer perder tempo tentando convencer as pessoas de que realmente aquilo que você faz, você realmente faz. Se você faz isso para ganhar dinheiro, você estudou seu público, brother, foca no seu público, esquece o restante, abstém, que realmente não adianta, não perca tempo. Tá, então vou voltar aqui na característica do produto. Então, que o Evandro tá indo além. Então, gente, é o seguinte, se você... É isso que você tem que pensar.
tá? Quando você fala que um colar desse era uma garrafa de vidro, a pessoa vai olhar com mais atentabilidade. Existe essa palavra? Existe. No meu dicionário existe. A pessoa vai olhar e ela vai procurar o defeito. Ela vai passar o dedo, vai ver se não tá cortante, ela vai olhar, ver se tem brilho, ela vai olhar se não tá trincado, tá? Ela vai olhar o detalhe e ela vai procurar defeito na sua peça. E é isso que a gente bate muito na tecla. Gente, tem gente que, por exemplo, um colar desse eu vou vender por 120, 140 reais. Se eu vender, porque eu gostei tanto que eu tô quase ficando com ele pra mim. A Gê, assim, ela pega esse vermelhinho aqui. Então, é claro que se você fizer uma coisa mal feita, você não vai vender por esse valor, tá? Você não vai vender. Porque você tem que fazer um negócio com qualidade. Então, assim, gente, é o simples que não é fácil. Porque se você não entender o processo da vidrofusão, se você não conhecer o vidro, se você não conhecer em qual temperatura, por qual tempo, não vai ficar um negócio de qualidade. E se você não fazer um negócio de qualidade, é claro que você não vai vender um colar desse por esse valor, tá? Então fica essa dica aí pra você, antes de você julgar que não compraria, que não sei o que, enfim. Tá? E se você vender é só um interesse, como a gente falou. Então, assim, gente, característica do produto. A pessoa vai olhar demais, gente, pode ter certeza. Se abusar, se você ver que a pessoa tá olhando, tira do seu pescoço e dá na mão da pessoa pra pessoa olhar. Ó, tá vendo? Era uma garrafa de vidro. Então, cuidado com essa questão da característica, tá? Já terminou? Pode falar. No caso da característica, você tem que se atentar em alguns pontos. O primeiro que a gente está falando aqui é a garrafa de vidro, que é o diferencial. Isso faz parte da característica do produto. Quando você for falar, você fala, opa, garrafa de vidro. Isso aí eu acredito que ficou bem claro. O segundo ponto é feito à mão. Pessoal, é muito diferente de você comprar algo que é feito de forma industrial. Falo o valor, realmente o valor financeiro daquilo. É bem diferente a forma em que você... como que eu posso falar aqui? Nossa, acabei me perdendo. Você foi mexer aí? Tá vendo? Coloca a culpa em mim, dele se perder. O fato de uma peça ser feita à mão quer dizer que, além do diferencial de ser feito com a garrafa de vidro, o feito à mão traz aspecto de exclusividade. Ou seja, só aquela peça, só vai existir no mundo inteiro. Essa peça aqui, por mais que eu leve esse colar aqui para os chineses fabricarem, ele pode fazer a armação praticamente idêntica, mas a peça não. Porque tem toda uma técnica de pigmentação aqui na peça que impede qualquer pessoa, independente de quão profissional ele seja, de replicar esse pingente aqui. Ou seja, o fato de você fazer todas as suas peças à mão, uma a uma, indica que cada peça é única. Por mais que esse pingentezinho aqui seja, para muitas pessoas, pareça ser simples de se fazer, eu tenho certeza que ninguém no mundo inteiro consegue fazer um exatamente igual a esse. Ah, Evana, eu consigo. Não consegue. Eu duvido. Você não consegue. Inclusive, a gente recebe algumas mensagens aqui, tipo, eu faço mentira. Não faz. Mentira, não faz, tá? Não. Mentira. Quem realmente conhece a técnica, sabe o que a gente está falando aqui. Sabe que não é possível. Quem fala isso é porque não conhece. Mas quem conhece sabe bem do que a gente está falando. Quem conhece realmente a técnica, não quem acha que conhece. E aí, gente, percebe que, tipo assim, quando você está apresentando o produto e falou que aquilo era uma garrafa de vidro, que você despertou a curiosidade na pessoa, você percebe que você tá vendendo a peça sem vender, tá? É aquilo que o Evandro falou. Quando a gente tem essa questão de, tipo, eu não sei vender, eu não gosto de vender, é por conta disso. Tá atrelado aquele vendedor chato que fica te empurrando um negócio que você não quer. Ou, tipo, você vai na loja, a pessoa fica andando atrás de você. Então, isso tá atrelado no vender. E isso, você tem que tirar isso da sua mente, tá? A todo momento, eu tô vendendo a peça pra pessoa sem oferecer.
Então, é uma peça que se vende sozinha, só pelo fato, só desse primeiro tópico. Você entende que você já está vendendo sem vender? E uma coisa interessante aqui é que você vai estar vendendo a peça basicamente falando somente do seu trabalho. Quem não gosta, soberbamente falando aqui, quem não gosta de falar do próprio trabalho, do quão gosta do próprio trabalho que exerce? A pessoa que eu falo aqui é a pessoa que realmente gosta do trabalho. Eu gosto. Tá, então beleza, esse primeiro tópico acho que ficou bem claro, a gente bateu bastante na tecla, porque por mais que pareça óbvio, tem muita gente que não consegue entender isso, que é a característica do produto. E é esse primeiro tópico aqui que vai fazer com que a pessoa pare o tempo dela, pare a vida dela para te ouvir. É claro que você não vai exagerar no tempo, passar 5 minutos falando, meu trabalho, minha peça... Não, você tem que fazer isso de uma forma sucinta e rápida para que a pessoa fique tão assim extasiado com aquilo que ela ouviu que ela queira ouvir mais. E aí vem o próximo tópico. Isso. Esqueci que eu ia falar aqui uma coisa. Tá, e só uma observação aqui na característica da peça, gente, do produto, é o seguinte, gente. Um outro detalhe que eu vou falar aqui, eu nem ia falar sobre isso agora, mas se eu não falar, depois eu fico pensando, que é o seguinte, gente. Muitas coisas, eu vejo isso aí em alguns lugares. Não adianta você caprichar no pingente e esquecer da base, porque a base faz toda a diferença. Gente, por favor, vocês têm que entender. Não adianta você entender aqui do pingente e fazer uma base de qualquer jeito. Não adianta. Ai, Gisele, mas esse colar é muito grande. Eu não tô falando para você fazer um colar igual esse. Faz um colar de acordo com o público que você vai oferecer, mas capricha na base. Imagina esse pingente aqui com um fiozinho igual a desse do pescoço do Evandro. Vai ficar ridículo. Aí, claro que você não vai faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro. Você tá entendendo, gente? Faz um colar bonito, desde o pingente até a base, de acordo com as características do seu público, tá bom? Senão depois você vai mandar mensagem aqui falando, não vendi nada. Esse negócio de faturar R$3.000 com artesanato de garrafa de vidro não é verdade, tá? Então, presta atenção nesse detalhe, tá? Vamos lá agora pro segundo tópico. Entendeu o primeiro, né? Gente, se você entendeu o primeiro, eu acho que o primeiro é o mais importante. Se você entendeu o primeiro, tenho certeza que você vai vender. Pessoal, vem com nós. Por mais que você não acredite, a gente tem aqui no canal mais de 600 vídeos que mostram o que a gente já fez nessa vida. Vem com nós, que por mais que você não acredite, você vai conseguir ganhar dinheiro, mesmo que seja com gargalo de garrafa. Agora, gente, o segundo tópico aqui é o benefício. Benefício do produto. Qual é o benefício desse produto, Evandro? A questão da sustentabilidade. Cara, assim, é o máximo. Isso pode até estar implícito no primeiro tópico, quando você fala que é garrafa de vidro. Mas no segundo tópico, quando você traz questões sustentáveis, que hoje em dia, a cada ano que passa, está ficando cada vez mais presente. Quando você traz as questões da sustentabilidade para a sua peça, isso agrega muito mais valor. Porque uma coisa é eu falar, sei lá, olha só, vou criar aqui uma situação só para você entender aqui se realmente, o quanto que realmente muda de valor. Uma coisa é eu falar, esse colar aqui da Gi, foi feito de garrafa. Eu fui ali no depósito, peguei uma garrafa de 51, não era nem para me falar a marca, enfim, uma garrafa de 51 e criei esse colar aqui. Opa, beleza, eu sei que foi feito de garrafa, mas outra coisa esse colar aqui foi feito com uma garrafa de 51, que eu retirei de uma praça pública. Olha a fotinha dela, não que você tenha que provar, mas eu retirei de uma praça pública que poderia estar causando riscos à população, principalmente você que tem filho, que gosta de levar eles para a pracinha de domingo. Olha aqui em São Paulo o que eu vi. Deixa eu terminar, deixa eu acrescentar. Ou, se você mora em São Paulo, sabe o tanto de enchente que nesses tempos de chuva acontece.
Tá vendo essa garrafa, esse colar aqui, ó, foi feito com uma garrafa de vidro que eu retirei ali da rua, sabe aquela pracinha ali de tal lugar? Ou sabe aquela rua tal? Então, foi de lá que eu peguei essa garrafa, tá? E daí você continua contando, não sei se você sabe, mas isso aqui vai tudo lá pro bueiro, e por isso que causa enchente e tudo mais. Ou, se você falar, tá vendo esse colar aqui? Foi feito com a garrafa de vidro. E essa garrafa aqui, até meu sono, porque, tipo assim, a gente não dá muito valor nos catador. Então, tipo assim, os catador, eles não pegam a garrafa de vidro, porque, tipo, não tem valor de mercado. Então, tipo assim, imagina você falar. Bom, Depois você corta. não vou cortar não, deixa, olha lá. Bom, mas enfim. Deixa eu terminar. Imagina você falar para o cliente, esse colar foi feito com a garrafa de vidro, que tem um catador que limpa o lixo, né? Porque os catadores, eles limpam o lixo da cidade. Só que eles não pegam a garrafa porque ela não tem valor de mercado. E você fala, essa garrafa de vidro eu comprei do seu João, que é catador, ali do meu bairro, e fiz um colar como esse. Ou seja, eu tô ajudando o seu João, ajudando o meio ambiente e ganhando dinheiro com isso, né? Então, assim, é muito diferente quando você fala que, é uma garrafa de vidro que, entende que tem uma história por trás de um colar desse? Não é qualquer colar. E aí já entra o social, que aí pesa mais ainda. Você entende, pessoal? O produto, percebe que, acredito que muitos de vocês que estão assistindo já até queriam comprar essa garrafa, esse colar, ou pensam em comprar algo comprariam, um colar como esse, basicamente quando ouvem também a história do seu João. Você percebe que isso não é só mais uma peça feita por alguém que quer ganhar dinheiro. É uma peça feita por alguém que ajudou outra pessoa. E através da venda dessa peça, ela pode ajudar muitos outros Joãozinhos que estão catando, né, resíduo por aí. Que poderiam estar catando, mas não catam porque, de fato, a garrafa não tem valor de mercado. E como ela não tem valor de mercado, os catadores não catam. Como eles não catam, elas acabam trazendo risco à população. Aí você pode falar assim, mas eles deviam catar, porque, né? Gente, todo mundo sobrevive de dinheiro, a gente vive no mundo capitalista. A pessoa... né? Então, assim, não tem como... Você não pode pensar assim, Porque, por que ele vai pegar? mas ele podia pegar pra ajudar, mas... Você entende que ele precisa de teu dinheiro? Então, assim, gente, não fica julgando as pessoas nesse caso, né? E outra coisa, gente, por mais que você ache, mas esse benefício da questão da sustentabilidade não é todo mundo. Será que não é todo mundo, gente? Tem um marketplace aí, um negócio aí que tá rolando no mercado que as pessoas estão fazendo muita compra de produtos com baixo preço. Por exemplo, uma blusinha dessa daqui, baixo, R$15. Talvez você possa entender do que eu tô falando. Mas, gente, quando a gente para pra pensar que, R$15 uma blusinha dessa, quem tá fazendo a blusinha? Sobre quais condições a pessoa tá fazendo a blusinha? Quanto que ela tá ganhando pra ficar lá o dia inteiro fazer a blusinha? Né? Será que não tá sendo um trabalho meio que escravo? Por mais que você ache que isso está longe da gente, isso está bem perto. E as pessoas estão começando a pensar nisso. As pessoas estão preocupadas, o que vem por trás de uma blusinha como essa daqui. Tá? Por mais que, se você não está preocupado, está na hora de você se preocupar e ainda mostrar isso para os seus filhos, conscientizar, né, os seus filhos, os seus netos. O que está por trás de uma blusinha como essa daqui? O que está por trás? Então, as pessoas estão preocupadas de comprar as coisas, sabe? E pensar, quem fez? Da onde fez? Como é que tirou? Tá? Então, essa questão da sustentabilidade, gente, está muito em alta. Se você não acordou para isso ainda, tá na hora de você acordar. E além de você acordar os demais que estão à sua volta. Porque o mundo precisa de pessoas acordadas. Porque olha o que está acontecendo com o meio ambiente, com a natureza.
Se a gente não acordar, qual que é o futuro que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, tá? Então, se você não está acordado, entenda que você tem que acordar e que sim, tem pessoas que estão acordadas e estão preocupadas com a questão da sustentabilidade e quer saber quem é o cara ou a mulher que está por trás de determinada peça, de determinada roupa que está usando. Porque, veja, não é legal eu saber que eu comprei uma blusinha e a pessoa que fez essa blusinha, ela está trabalhando lá com um salário miserável, né? Sobre tipo assim, não tem... como é que eu posso dizer? Até vi uma reportagem esses dias, lá no Japão, do pessoal que está trabalhando sobre, tipo, é desumano. Acho que é na China. Na China, sei lá. É desumano. Então, assim, as pessoas... Não é legal. Porque, tipo, eu vou usar um negócio sabendo que, pra pessoa fazer isso daqui, coitada, teve que ficar lá sobre questões, assim, insalubres mesmo, sabe? Enfim, acho que vocês entenderam, né? Não, eu não tô entendendo o que uma coisa tem a ver com a outra, mas... Porque eu tô falando da sustentabilidade e do benefício do negócio aqui, do colar. Acho que o pessoal entendeu. Vamos falar do terceiro? Se vocês não entenderem, gente, deixa aqui nos comentários. Se você entendeu... Eu acho que a Gi deu uma devagada aqui. Divaguei não. Se você entendeu, escreve aqui no comentário também que eu vou fazer questão que o Evandro leia e fale, tá vendo como o pessoal entendeu o que eu quis dizer? Bom, vamos pro terceiro tópico. Terceiro tópico. Quer falar? Não, dá a introdução. O terceiro tópico é a vantagem. Tá, só fechando, gente, aqui. Primeiro eu falei para o cliente da característica, depois eu falei do benefício, que isso aqui era uma garrafa que poderia estar contaminando o meio ambiente. Aí é a característica, primeiro, da garrafa. Não, primeiro eu falei da característica, depois eu falei do benefício, que era uma garrafa que poderia estar contaminando o meio ambiente. Entendeu? Como que eu retirei essa garrafa do meio ambiente, que é a questão da sustentabilidade. A história por trás da criação da peça. A história por trás da criação da peça. Que é isso que eu tava querendo falar. Mas não falou. Não, mas as pessoas entenderam. Todo mundo que tá assistindo o vídeo é inteligente pra entender isso que eu tô falando. Então, é o primeiro e o segundo. Agora, o terceiro, gente, é a vantagem. Porque assim, gente, qual que é a vantagem de uma mulher usar um colar como esse daqui? Gente... Se você é mulher, vai entender o que eu quero dizer aqui. Tem dia que a gente não amanhece muito legal, que a gente tá meio desanimado, que a gente tá meio desmotivada, né? Tem dia que você não quer nem... Eu sempre falo aqui, tem dia que você não quer nem arrumar o cabelo. Então tem esses dias. Aí o que acontece, gente? Nesse dia é legal que mesmo que você não esteja motivado, você vai, se arruma e coloca um colar desse aqui. Então, a gente está falando de uma questão da autoestima. Então, qual que é a vantagem de ter um colar como esse daqui? É a autoestima, a exclusividade, saber que esse colar aqui é único. Eu me sinto único. Nossa, só eu que tenho esse colar aqui. Então... quando a gente fala, uma das vantagens que eu acredito que quando eu falo da bijuteria é essa questão de mexer com a autoestima da mulher, tá? Então, é se sentir bem, se olhar e falar, nossa, como eu tô bonita, olha como eu tô, olha esse colar, me deixou... Porque, eu vou até tirar aqui. Olha essa roupa, essa blusinha, sem o colar, tá? Agora, olha com o colar. Olha com o colar, tá? Então, já dá um up, já dá uma animada na autoestima. Por mais que você não esteja legal, se você se arruma, tal, e coloca um colarzão todo pá e vai na padaria, mesmo que for na padaria, a pessoa vai olhar pra você e falar, nossa, tem um negócio diferente nessa menina, nessa mulher. Você já tá com o colarzão, então vai além de uma simples bijuteria, de uma simples peça, né, Evandro? Uhum. E assim... Como a gente está falando aqui, a vantagem é o visual. Nesse exemplo aqui que ela está falando, a vantagem é a vantagem visual, que você vai transparecer, no caso dela, vou falar aqui dela em específico, um pouquinho mais de segurança.
Aí transparência é bem mais segurança, trazendo como exemplo o tipo de colar, o tipo de acessório que a gente apresenta aqui para vocês, não os basiquinhos aqui, esses mais cheguei, pessoal, olhem para mim, que eu tô aqui, eu tô chegando, mostra que é uma pessoa. É isso? Também. Uma pessoa que geralmente quem usa esse tipo de peça são pessoas mais seguras de si. Muito seguras, tá? Inclusive, eu vou falar um negócio aqui pra você. Você elogiei sem elogiar. Inclusive, vou falar um negócio aqui pra você, mulher. Que é o seguinte, às vezes a gente é artesã, a gente trabalha, a gente tem nosso ateliê em casa e tudo mais, a gente dá uma relaxada. E aí, gente, eu sei porque eu também sou assim, tá? Claro que eu não vou aparecer feiosa aqui pra vocês, mas o Evandro me vê às vezes. Aí, gente, o que acontece? Gente, presta atenção, gente. Você faz bijuteria, você trabalha com moda. Entende que, tipo, por mais que você não queira, você tem que se arrumar, mesmo que for na padaria, porque você é a sua vitrine, tá? Não adianta você achar que, tipo, você... Gente, experiência própria. Não adianta você achar que você vai colocar suas peças lá no shopping para elas vender. Não é assim que funciona. Você sendo a sua vitrine, você vende muito mais, às vezes, do que você colocar a sua peça em determinado lugar que você acha que vai vender, tá? Então, mulher, se arruma, fica bonito, passa uma maquiagem, tá? E coloca o seu colar, seja a sua vitrine, tá? Porque senão, você vai ficar na mesmice reclamando que não vende, né, Evandro? E outra, quando você faz isso, muitas pessoas, pode parecer que não. Pode parecer que o Evandro vai falar abobrinha aqui. E pode ser que para muitas pessoas eu até esteja falando abobrinha. Mas a mulherada, vou falar aqui a minha visão de homem em questão ao público feminino. Quando elas veem agir com um colar desse, ou quando veem você com um colar que chama a atenção, que te faz sentir empoderado, te faz sentir imponente, segura de si, você acha que elas não vão querer ter essa segurança que você tem? Tem algumas que vai falar mal, mas na realidade, ó, que eu já fui em lugares que a pessoa fala mal, nossa, pra que tudo isso? Ó, dor de cotovelo, não liga pra essas pessoas, tá? Então, gente, a gente separou aqui, né, esses 3 tópicos para te ajudar a faturar R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro, tá? Esses 3 tópicos aqui são coisas que a gente experienciou, que a gente vivenciou, tá? Testou na prática e eu tenho certeza que se você testar, você vai conseguir sim faturar esse valor por mês ou mais, tá bom? Então, coloque em prática isso aqui que a gente te ensinou, que eu tenho certeza que você vai conseguir também, né, Evandro? E lembrando, pessoal, que tudo isso que a gente falou, principalmente utilizando aqui como exemplo somente os acessórios, pode sim ser utilizado em qualquer área que você pretenda atuar dentro desse universo da vidrofusão. Porque se, por exemplo, eu não quero fazer acessório, eu quero fazer, sei lá, peças de decoração, você pode sim utilizar tudo isso que a gente falou, só tira o acessório e põe a peça de decoração no lugar. Eu quero fazer, sei lá, trabalhar com painéis. Coloca o painel. Você sempre vai colocar o produto que você escolheu trabalhar e focar no público que você escolheu para estar vendendo, seu público-alvo, para que você possa ganhar dinheiro de forma mais segura. Porque de nada adianta você criar a peça mais bonita, saber tudo isso aqui que a gente está falando, se você vai oferecer também para a pessoa errada. E aí de nada adiantou. Mas isso aqui é uma questão para um outro vídeo que requer bem mais tempo de discussão aqui, que é a questão do público correto para que você possa vender de forma bem mais assertiva. Por quê? Tudo isso que a gente falou, somando ao público correto, brother, o pessoal vai correr atrás de você para querer comprar de você. E se você não acredita em tudo isso que a gente falou, faz um teste. Principalmente aquele dia, mulher, que você levanta bem desanimadinha, se arruma, mesmo desanimadinha, passa uma maquiagem, pega aquele colar que você fez, coloca o colar e vai no mercado, mesmo que você não vá comprar nada, finge que vai comprar e vai no lugar e somente observa como que as pessoas vão te olhar. Se as pessoas vão olhar ou não para o seu colar. Agora, só uma dicasinha aqui bem rápida, eu não sou, como é que chama aquele povo que cuida de moda? Coach. Não.
Eu não sou Estilista. não sou estilista. Mas só uma dica, tá, meu? Se você, por exemplo, tá com um colar vermelho, imagina, se você colocar um negócio vermelho aqui, o colar não vai se destacar. Você tem sempre que pensar que você é sua vitrine. O que eu preciso fazer para que o meu colar destaque? O objetivo é o colar. O que eu preciso fazer que esse colar, chame a atenção? O que eu preciso fazer? Então, por exemplo, se eu colocar uma roupa florida, vermelha. Por exemplo, imagine que eu tivesse aqui com o pescoço tudo tampado com uma roupa vermelha. Meu, não ia combinar. Vermelha não, cheia de florzinha, sei lá, florzinhas vermelhas e tal. Os quentes. Não ia combinar. Então, você sempre tem que pensar que o colar é a cereja do bolo. Vai ficar mais claro. O colar é a cereja do bolo. O que eu preciso fazer para destacar o meu colar? Para as pessoas olhar para o meu colar. Mesmo que a pessoa olhe para você e pense, não sei o que tem diferente dessa mulher. Mas você já sabe que é o colar. E a hora que ela abrir uma brecha, você vai falar do seu colar. Você vai falar do seu produto. Entendeu? E uma coisa interessante aqui, mesmo que a pessoa que pense, nossa, essa mulher é doida, saindo na rua com um colar desse, mas veja bem, você conseguiu o que muitas pessoas estão lutando para ter, atenção. Então, você saiu de casa, colocou seu colar, foi na padaria, a pessoa, mesmo na mente dela, ou criticou para a coleguinha, nossa, olha essa doida com um colar desse, aquele colar chamou a atenção. Eu tenho certeza que durante o dia, talvez até a noite, aquele colar, o seu colar vai estar ocupando um bom espaço mental na cabeça daquelas pessoas. Ou seja, você conseguiu com sucesso o que muitas pessoas lutam e lutam bastante e pagam caro por isso, que é a atenção do público. Exatamente. Então tá bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Toda segunda-feira a gente vai fazer live. Se não for gravada, vai ser ao vivo, tá? Se você tiver alguma questão, alguma dúvida, sei lá, ou sugestão de tema, quiser compartilhar com a gente, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo, falando sobre a sua sugestão, sobre a sua dúvida, entendeu? E, inclusive, essa daqui é uma live gravada que foi feita através de um tema sugerido numa pesquisa que a gente fez. Alguém sugeriu, estava com essa questão, e a gente pensou, a gente pode responder isso de uma forma bem interessante, porque a dúvida de uma pessoa, inclusive a sua dúvida, pode ser a dúvida de muitas outras pessoas, e sim, merece um videozinho aqui dedicado à sua questão. Agora, se você vem aqui, eu não estou criticando, mas se você perguntar, eu não sei utilizar o cortador. Brother, eu acho, claro, pode ser uma dúvida sua, mas de cortador aqui no canal já tem muita coisa. Mostrando qual que é o melhor, como deve usar, onde utilizar, qual que é o melhor óleo lubrificante, qual que é o óleo que não deve utilizar, enfim, tudo que se precisa entender sobre cortador tem aqui no canal. Claro que a gente pode, se muitas pessoas falarem, fala sobre cortador, a gente pode de novo parar aqui e fazer uma live falando mais abertamente sobre o cortador, sei lá, desmontando o bicho aqui, não sei. A gente pode falar também, mas deixa a sua sugestão que eu tenho certeza que ela vai ser muito bem-vinda. Então tá bom, gente. A gente vai ficando por aqui. Grande beijo e até a próxima. Grande abraço. Valeu.